Boa noite, o meu nome é Fernando, sou do interior do Mato Grosso. Não citarei o nome da cidade, pois acredito que isso poderia me trazer problemas futuros. Em 1970, eu tinha 30 anos de idade. Foi quando eu reuni dois dos meus melhores amigos, o Júnior e o Claudemir, para passarmos um final de semana pescando. Era o mês de abril, era uma noite quente. Estávamos apenas nós três no barco. Havíamos levado petiscos, bastante cerveja e levamos uma churrasqueira, é claro, e material de pesca para passarmos aquele final de semana, sem o estresse do dia a dia. Saímos de casa numa sexta-feira à tarde, pegamos o barco e fomos de rio adentro. Paramos em um ponto chamado Porto Cercado, um local de pesca muito conhecido da região. Chegamos no local, jogamos a linha na água e começamos a pescaria. Tudo estava indo muito normal. Estávamos relembrando das merdas que fazíamos de quando nós éramos jovens e caíamos na gargalhada com cada lembrança. A noite estava bem quente, a cerveja gelada descia muito bem com aquele peixe frito na hora. A nossa noite estava indo maravilhosamente bem. Tínhamos tudo naquele barco: bebida, comida, os amigos e a resenha. Para falar a verdade, aquela noite estava sendo uma das melhores noites da minha vida. Até que, quando chegou às 2 horas da manhã, começamos a ouvir barulhos. Os macacos gritando em meio à mata. No início não ligamos, pois todos os macacos têm essas atitudes quando aparece algum tipo de predador por perto. Porém, os gritos dos animais começou a ficar mais intenso e mais alto. Foi então que aquela agitação nos chamou a atenção. Foi quando, no meio da mata, uma luz bem forte apareceu. Era uma luz tão forte que os meus olhos doeram e eu não conseguia ver mais nada. E em poucos segundos, aquela luz enfraqueceu e no meio da mata saiu uma bola de energia muito grande, mais ou menos do tamanho de um avião. Aquilo nos deixou muito confuso. Aquela bola de luz subiu até os céus e desapareceu por entre as nuvens. Eu fiquei sem entender nada. Já os meus dois amigos ficaram embasbacados. Foi então que decidimos parar a pescaria, pois já eram 2 da manhã. Então fomos para o interior do barco para dormir. Estávamos bem confusos. Pouco tempo depois, eu me lembro que eu acordei com os gritos do Júnior, mandando o Claudemir entrar para dentro da embarcação. O Júnior estava gritando muito: "Claudemir, pelo amor de Deus, Claudemir, o que você está fazendo? Entra, Claudemir, pelo amor de Deus!" E um barulho alto de alguma coisa que estava acima do nosso barco. Quando eu olhei para o Claudemir, ele estava com um feixe de luz em cima dele, e o Júnior não parava de gritar. Foi quando o Júnior decidiu puxar o Claudemir pelo braço para dentro do barco. O Claudemir estava igual uma estátua, sem falar uma única palavra, e os seus olhos estavam arregalados e vidrados. Eu estava em pânico. Foi quando eu decidi tentar ligar o barco e, para minha surpresa, o barco estava sem energia, ou seja, estávamos presos naquele local e com alguma coisa bizarra querendo nos pegar. O que deu a entender é que aquela coisa estava tentando abduzir o Claudemir. Aquilo ficou em cima do nosso barco por uns 10 minutos, que mais parecia um ano, até que, do nada, aquela coisa foi embora e o barco voltou a funcionar. Então decidimos ir embora na mesma hora. O Claudemir continuava mudo, sem falar uma única palavra. Chegando na nossa cidade na parte da manhã, com a adrenalina nas alturas,
Fomos direto para o hospital, pois quando o médico chamou eu e o Júnior para saber o que havia acontecido com Claudemir, pois o mesmo estava em estado de choque, foi aí que contamos tudo para o médico. O médico ficou bem assustado e confuso. Pedimos para o mesmo para que não contasse a ninguém, porém, em poucos dias do ocorrido, algumas pessoas da cidade já estavam conversando sobre o assunto. O assunto, em pouco tempo, ganhou uma grande proporção e os comentários eram em cada esquina da cidade. Após um mês do ocorrido, eu havia recebido a visita de 2 homens muito bem vestidos. Eles estavam usando um terno preto com uma gravata vermelha e eles se apresentaram como funcionários do governo federal. O que eu estranhei é que eles tinham um sotaque bem pesado, parecendo uma pessoa estrangeira. Eles queriam saber de tudo, do início ao fim do ocorrido. O que eu achei estranho também é que isso eram 11 horas da noite e os meus 2 cachorros não haviam latido, pois eles têm o costume de latirem por toda a noite. Confesso que eu fiquei bem intrigado com a tal visita. Assim que aqueles homens forem embora, eu corri para ver os meus animais e, para minha surpresa, os meus 2 cachorros estavam deitados como se tivessem sido sedados. Após 2 dias, eles morreram misteriosamente. No dia seguinte, eu fui na casa do Júnior e do Claudemir para os informar o ocorrido. Segundo Júnior, esses mesmos homens apareceram por volta das 9 horas da noite e fizeram os mesmos tipos de perguntas que fizeram para mim. E com o Claudemir já foi diferente. Nem lá eles foram, segundo a mulher do Claudemir, já que o Claudemir estava falando com dificuldade devido ao trauma sofrido naquela fatídica noite. Uma coisa que eu me perguntei: será que esses homens não foram lá em Claudemir porque eles já sabiam que o mesmo estava totalmente limitado na fala? Bom, só foi um pensamento que eu tive. Pouco tempo depois disso, passaram-se alguns dias e o meu amigo Claudemir veio a óbito. Isso foi um choque para todos nós. E dias após a sua morte, veio o resultado da autópsia. E para minha surpresa, o Claudemir estava com excesso de radiação em seu corpo. E novamente um burburinho voltou a tomar conta da nossa cidade. Porém, as autoridades do local começaram a ocultar o motivo da morte do Claudemir. Em 2 semanas depois do ocorrido, eu comecei a observar que haviam pessoas diferentes que ficavam me observando próximo à minha casa. Por coincidência ou não, elas eram do mesmo estilo daqueles homens que foram lá em casa me questionar. Eram homens altos e brancos, terno preto e gravata avermelhada. As minhas noites de sono, que eram tranquilas, começaram a dar lugar a pesadelos com extraterrestres. Perguntei ao meu amigo Júnior se ele estava sonhando também, e ele me respondeu que sim, ele estava sonhando também. E foi aí que eu fiquei paranoico. Foi quando eu comecei a observar o céu nas noites de céu claro, e para minha surpresa, eu comecei a observar luzes misteriosas no céu. Isso foi com muita frequência. Certa vez, ao sair de casa pela manhã para comprar pão, eu me deparei com 2 pessoas penduradas, dando manutenção no poste de luz em frente à minha casa. Eu achei bem estranho, porque aquela empresa eu nunca tinha visto ali. E foi aí que eu desconfiei. Eu fui até a empresa responsável pela manutenção de energia elétrica da cidade para saber se eles haviam contratado alguma empresa terceirizada para a realização dos serviços de manutenção. E para minha surpresa, a empresa de energia elétrica me informou
que eles não contrataram nenhuma empresa terceirizada para ajudá-los nas tarefas. Aquilo caiu como uma bomba em meu psicológico. Eu estava ficando em pânico, por mais que eu tentasse me controlar. A minha esposa estava muito assustada também com tudo o que estava acontecendo, pois eu a enchia o seu ouvido com as minhas deduções de que eu poderia estar sendo monitorado por pessoas estranhas. Até que certa vez, a esposa do Júnior foi na minha casa para saber se o Júnior estava comigo. Eu respondi para ela que não, ele não estava e que eu não tinha o visto. Eu informei que o Júnior deveria estar dando manutenção no barco. Ela me agradeceu e me falou que iria dar mais um tempo para ver se ele chegaria em casa, pois ele não tinha aparecido para almoçar. Ao chegar da noite, a esposa do Júnior retornou para minha casa e me informou que o Júnior não havia chegado em casa ainda e que ela estava ficando muito preocupada com a falta dele. Foi quando eu fiquei bem preocupado também e comecei a procurá-lo pelas redondezas próximas à nossa residência para ver onde o Júnior estava, e ninguém sabia. Procuramos em hospitais, delegacias e IML e nada do meu amigo Júnior aparecer. Após 3 dias, encontraram o corpo do meu amigo Júnior, o meu irmão do coração. O Júnior foi encontrado em uma mata, a 15 quilômetros de onde ele morava. O corpo do Júnior estava sem os seus olhos e sem a língua. Eu quase tive um treco, quase que eu infartei. Eu havia ficado transtornado junto da minha esposa ao saber daquela notícia. Dias depois do ocorrido, o primo da minha esposa, que trabalha no IML da cidade, chegou lá em casa. Eu estava muito abalado ainda. Eram 7 horas da noite. O primo da minha esposa nos disse desse jeito: eu preciso contar algo muito sério para vocês. Vocês não irão acreditar. Foi eu que fiz a autópsia no Júnior. Eu quero que vocês me prometam que essa conversa nunca irá sair daqui, pois se esta conversa vazar, eu poderei me prejudicar. Eu e a minha esposa falamos que nunca iríamos falar do assunto para ninguém. Então ele nos disse que quem fez aquela bizarrice com o Júnior usou um tipo de laser e os cortes eram perfeitos. Todos os cortes estavam cauterizados, ou seja, não havia nenhuma gota de sangue. Quem fez aquilo com o Júnior usou uma técnica que eu nunca havia visto na minha vida. E sem contar que retiraram todo o sangue do Júnior. E o mais sinistro é que todos os seus órgãos haviam sido retirados pelo seu reto. A minha esposa imediatamente o interrompeu e o perguntou: você está nos dizendo que o fígado, os rins e os pulmões foram retirados do corpo pelo ânus? O primo dela, com um semblante bem sério, confirmou que sim, balançando a sua cabeça. Em seguida ele completou: o Júnior não tinha nada no seu corpo, até o coração havia sido retirado, e quem o matou usou um tipo de equipamento que aspirou todos os seus órgãos pelo reto. Foi algo que eu nunca havia visto na minha vida. Aquela técnica eu desconheço, assim como o equipamento que ele fez aquela bizarrice. O pior foi a fisionomia do rosto do Júnior. Ele estava com um semblante pesado e de pavor e medo, com aquela boca aberta, como que se tivesse tentado gritar por ajuda. Eu vou confessar a vocês, eu já fiz muitas autópsias, porém a do Júnior me marcou demais. Ele estava terrível, era tenebroso. O sinistro
é que vieram 2 homens estranhos lá na sala de autópsia para acompanhar todo o procedimento feito no corpo do Júnior. Eles se apresentaram sendo do governo federal, informando que não era para eu falar nada para ninguém sobre o que eu havia visto na autópsia, pois se a informação dos detalhes da autópsia vazassem, eu teria problemas. Após o primo da minha esposa nos contar tudo aquilo, eu confesso que eu fiquei em choque. O meu medo me congelou e, ao olhar para minha esposa, eu percebi que ela estava em choque também com tudo que acabara de ouvir. Uma coisa era certa, eu queria naquela hora era sumir dali. Após o primo da minha esposa ir embora, eu e a minha esposa tivemos uma conclusão. A carta da vez seria eu. Eu seria o próximo a ser abatido. Foi aí que decidimos fugir da nossa cidade, a cidade no qual tanto amávamos. Deixamos tudo para trás. Hoje eu moro em outro estado do Brasil, onde eu e a minha esposa criamos os nossos filhos.